Olá, tudo bem com vocês? Beleza mesmo? E então, vamos aí para a nossa segunda aulinha essa semana? Na nossa primeira aulinha falamos sobre as orações coordenadas. Coloquei para vocês lá a diferença, tá, entre um período composto por coordenação, que é o objeto do nosso estudo agora, e um período composto por subordinação, algo que veremos um pouco mais para frente, beleza? Falei um pouquinho sobre as conjunções coordenativas, o valor semântico dessas conjunções, ok? Então, hoje, agora, nós continuaremos essa nossa análise, beleza? Deixe-me apresentar aqui para vocês uma janela aqui, tá bom? Ok. Beleza? Vamos lá, então. Aqui está, ó. Orações coordenadas, foi bem aqui mesmo que nós paramos na nossa aulinha anterior. Vejam, falamos sobre a oração, aqui estava, ó, a oração que não tem conjunção, ela é chamada de assindética, e a que tem conjunção, ela é chamada de sindética. E o sentido que a conjunção tem na ligação do período é também a classificação da oração. Se eu tenho um sentido de adição, aditiva. Se eu tenho um sentido de escolha, opção, alternativa. Postei para vocês também esse mapa mental aqui, ó, colocando as conjunções coordenativas, tudo isso na nossa aulinha anterior, beleza? Bom, olha só, amores, eu tenho aqui, então, voltando um pouquinho, ó, a primeira oração, riçado de comeadas, se não tem conectivo, se não tem conjunção, ela é chamada de assindética. A segunda oração, olha o E, é um conectivo, é uma conjunção. Nesse caso, então, chamamos de sindética. Guardem bem essas duas palavrinhas. A sindética, quando eu não tiver conectivo, conjunção. Sindética, quando então eu tiver conectivo, conjunção. Beleza? Olha só, gente. Uso da vírgula e da repetição do conectivo E como recurso estilístico, ok? Existe uma figura de construção, uma figura de linguagem, mais propriamente uma figura de sintaxe ou de construção, chamada polissíndeto. E existe uma outra chamada assíndeto. Vamos voltar aqui um pouquinho. Ó, síndeto quer dizer o quê? Conjunção. Poli quer dizer vários, muitos. Então, quando eu tenho várias conjunções em um período, eu tenho, então, o polissíndeto, várias conjunções. Se eu não tenho essas conjunções, e deveria ter, eu tenho, então, um chamado assíndeto. São duas figuras, tá bom? Figuras de construção, figuras de sintaxe. Uma estabelece o excesso da conjunção e a outra estabelece a ausência dessa conjunção. Legal? Várias conjunções, polissíndeto. Nenhuma conjunção, quando eu deveria ter uma conjunção, eu tenho então um assíndeto. Ok? Temos também aqui, ó, a omissão dos conectivos seria aqui o assíndeto. Enquanto eu tenho o polissíndeto, o excesso, vejam, escancelando-se em baías, repartindo-se em ilhas, desagregando-se em recifes. Aqui, meus amores, o último elemento deveria ser antecedido da conjunção e. Escacelando-se em baías, repartindo-se em ilhas e desagregando-se em recifes. Faltou aqui, então, uma conjunção. A isso nós chamamos de conjunção. A ausência dela chamamos, então, de assíndeto.
Vejam aqui outros exemplos, ó. Outros trechos do parágrafo anterior com conjunções coordenativas. Serranias que se arredondam e suavizam as linhas dos taludes. A segunda oração, a primeira tem conjunção, aqui, ó, serranias que se arredondam. Aqui eu tenho uma outra oração, tá, intercalada. Mas a segunda oração, ela não é introduzida pela conjunção e, então ela é coordenada sindética. Vejam, até lá o repulsam e abreviam, outra oração coordenada sindética. Aqui sim, vamos observar uma informação bem importante para a nossa aulinha de hoje. Olha só, o valor semântico das conjunções nos trechos. Houve o emprego da ideia de adição. As conjunções aditivas estabelecem uma ideia de conjunção. Essa palavrinha e, ela, normalmente, é conjunção aditiva. Normalmente, ela estabelece uma ideia de soma. A conjunção e foi usada porque havia duas orações com valores positivos, uma somando-se à outra. Beleza? Vejam, o valor semântico das conjunções. Também poderia ocorrer em duas orações com valores negativos. Vejam, normalmente ela estabelece uma ideia de adição. Mas observem essa oração aqui, ó. Até lá não o repulsam, nem abreviam. Essa ideia de nem aqui, ó, vejam, continua sendo coordenada com o valor de adição. Até lá não o repulsam, nem o abreviam, ou nem abreviam. Vejam que esse nem aqui, ó, estabelece uma relação de adição. Se eu digo nem estuda, nem trabalha, não estuda, nem trabalha. Olha a ideia de adição aí, ó. As conjunções e locuções coordenativas aditivas. Falamos um pouquinho, né? Conjunções e locuções. Ó, as conjunções aditivas são palavras que ligam dois termos ou duas orações de mesma função, estabelecendo a relação de adição. Quando as orações podem ser independentes uma da outra, mas estão ligadas pela conjunção, são chamadas de orações coordenadas. Isso aqui é só um registro, né, do que eu já falei para vocês. Elas se ligam, mas estabelecendo uma relação de independência. Não precisam nem no sentido, nem na sintaxe. Vejam, as conjunções e locuções coordenativas aditivas. As conjunções aditivas trazem uma relação de ideias que se somam e completam-se, podendo ser tanto no sentido positivo, tá, gente? Não entendi isso aqui, não. Tanto no sentido positivo, tá bom? Quanto no sentido negativo. Vejam, por isso é possível apontar duas conjunções aditivas muito utilizadas. O e para sentido positivo e o nem para um sentido negativo. Vejam, também é possível usar duas ou mais palavras juntas para desempenhar o mesmo papel de conjunção. Olha lá, elas são chamadas de locuções conjuntivas, no caso, aditivas. Vamos conhecer aqui alguns exemplos. Olha só, gente. E, ideia de adição. Nem, bem como, não só, mas também, não apenas, como também, não somente, como ainda. Então, são conjunções e locuções conjuntivas. Vejam, o uso da vírgula com a conjunção e. Isso aqui é um caso, viu, gente, que pessoas bem cultas, pessoas estudadas, ainda assim cometem essa falha, esse erro aí. Normalmente, com a conjunção e, nós não usamos vírgulas, ok? As orações são coordenadas
e não são separadas por vírgulas, quando eu tenho a conjunção e aditiva. No entanto, meus amores, se o sujeito da primeira oração não for o mesmo sujeito da segunda oração, então essa vírgula, tá vendo? Ela se torna obrigatória. Vejam, Paulo... Paulo viajou. Sujeito, Paulo. Primeira oração. Segunda oração, Rodrigo ficou em Brasília. Sujeito da primeira é Paulo, sujeito da segunda, Rodrigo. Se eu então estiver ligando orações coordenadas sindéticas aditivas, no caso aqui essa. Eita, o que foi? E a segunda? Ela, então, possui um sujeito diferente. Opa, o que é isso, professor Gênesis? E a segunda, tendo um sujeito diferente do sujeito da primeira, então essa vírgula aqui, meus amores, ela é obrigatória, não é facultativa, não. Você não usa se quiser, não. Você precisa usar, sim, de uma maneira obrigatória. Ok? Beleza? Então, esse primeiro momento aqui foi o momento da continuação da nossa ainda primeira aulinha. Deixe-me colocar para vocês agora um outro slidezinho aqui, tá bom? Uma outra apresentação para a continuação aqui da nossa aulinha aqui. Vejam aqui, meus amores. Olha só, tá aqui, beleza. Deixe-me compartilhar com vocês, tá bom? Olha só, aqui nós vamos estudar um pouco mais. Deixe-me compartilhar aqui, tá? Deixa eu apresentar para vocês também. Opa, professor, vamos lá, galera. Beleza? Ok, vamos lá então. Tá aqui, ó. Ok. Uma continuação aqui a nossa aulinha, tá vendo? Aula. Olha, vejam só. Aqui nós vamos trabalhar mais os sentidos que as conjunções possam contemplar, possam exercer. Vimos na aula anterior que, a partir do uso de conjunções ou locuções conjuntivas para ligar orações independentes, tudo isso nós já começamos. O que são orações independentes? Que não possuem uma relação de dependência nem sintática, nem semântica. Na construção de texto, é fundamental para a construção do sentido entre as ideias. Nem sempre o E, só porque ele normalmente traz ideia de adição, ele terá essa ideia de adição. A gente precisa analisar, precisa ver dentro do contexto a ideia que essa conjunção estabelece. Beleza? Não é nada complicado, amores, tudo muito tranquilo. Assim, se usar os elementos de conexão adequados, o texto fica mais coeso e, consequentemente, mais coerente. Claro, sempre que se usa os termos de conexão adequados, o resultado é esse, um texto mais coeso, um texto mais coerente. Vejamos aqui, ó, oposição de ideias. Especialmente nos textos argumentativos, precisamos usar ideias contraditórias para convencer o leitor de algo. Ok? Eu quero convencer o leitor. Então, as ideias contraditórias são muito importantes. Para isso, usamos as conjunções ou locuções conjuntivas adversativas. Por exemplo, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante, né? Poderia colocar aqui. Beleza? Então, olha só, gente. Orações coordenadas adversativas. Temos orações coordenadas adversativas quando as orações possuem sentidos opostos, ou seja, suas ideias são contraditórias. Por exemplo, olha aqui, amores. Gustavo viajou, mas sua esposa não quis ir com ele.
Então, eu tenho aqui a primeira ideia, é uma ideia positiva, tá vendo? Gustavo viajou. E tenho aqui uma segunda ideia, tá vendo? Sua esposa não quis ir com ele. Ela é uma ideia, gente, negativa em relação à primeira oração. Um viajou, outro não viajou. Um quis viajar, outro não quis viajar. Então, essas ideias, elas se opõem. Vejam, observem essa charge aqui, ó. Não tem vergonha, não? Não, mas tenho fome. Serve? Então, vejam, é uma realidade muito triste, né, gente? Bem apelativa, mas muito triste. Olha aqui, ó. A ideia de oposição na tirinha. Primeiro personagem, não tem vergonha, não? Parece, assim, um homem bem-sucedido, com gravatas, com terno, né? Não tem vergonha, não? Aí a segunda personagem, não, subentendido, tá vendo? Não tenho vergonha, não, mas tenho fome. Serve, beleza? Olha aqui, ó. Aqui ficou subentendido, não, não tenho vergonha, não, mas tenho fome. Vejam aqui, ó, a ideia de oposição na tirinha. Não tenho vergonha, não, mas tenho fome. Serve. A primeira ideia, gente, ela é uma negação. Não tenho vergonha, não. É até estranho falar, né? Não tenho vergonha, não. Já a segunda, ela entra em oposição à ideia da primeira. Eu não tenho vergonha, mas eu tenho algo. Tenho o quê? Fome. Então, aqui eu tenho uma oposição à ideia anterior. Ok? Ideia negativa, não tenho vergonha. E a ideia positiva, tenho fome. Então, aqui eu não tenho algo. Aqui eu tenho algo. Ok? Defesa do ponto de vista. Olha aqui, amores, o que eu tenho? Ó. Observe que o garoto da tirinha, ao usar uma oração contraditória à primeira, na primeira ele não tem vergonha, na segunda ele tem fome. Pretende defender seu ponto de vista em relação ao que foi dito pelo homem que está sendo assaltado. O homem pergunta se ele não tem vergonha, e ele confirma que não tem vergonha. Até aí, tudo dentro da normalidade. Porém, ele estabelece agora uma nova situação. Vergonha ele não tem, como o homem já havia mencionado. Mas ele tem fome, ok? Vejam aqui, ó, a apresentação do ponto de vista. É comum vermos, olha só, é comum vermos comerciais direcionados ao público infantil, com a existência de personagens famosos, músicas para crianças e parques temáticos. A indústria de produtos destinados a essa faixa etária cresce de forma nunca vista antes. No entanto, olha, observe o no entanto, tendo em vista a idade desse público, surge a pergunta: as crianças estariam preparadas para o bombardeio de consumo que as propagandas veiculam? Vejam, aqui eu tenho um fragmento de um texto, como se fosse um texto aqui argumentativo, uma redação, um texto dissertativo argumentativo. Aí eu tenho agora, vejam que ele começou estabelecendo aqui uma ideia. É comum vermos comerciais direcionados ao público infantil, com a existência de personagens famosos, músicas para crianças e parques temáticos, indústria de produtos destinados a essa faixa etária cresce de forma nunca vista antes. Até aqui parece tudo muito positivo, né? Vejam, tudo muito positivo. No entanto, agora sim, vem a parte da negativa, da oposição. Tudo é positivo até aqui, só que tem um problema. Tendo em vista a idade desse público, são crianças, surge a pergunta: as crianças estariam preparadas para o bombardeio de consumo que
que as propagandas veiculam, peraí, nem tudo são flores, está vendo aqui, ó? Há também os espinhos. Aqui tudo parece lindo, mas e aqui? Elas estão preparadas? Será que realmente essas crianças estão preparadas para essa enxurrada de tanta propaganda, sempre mostrando somente o aspecto positivo? Aí vem, então, no texto, no autor do texto, a ideia de apresentar o ponto de vista de uma forma contraditória. Vejam, há quem duvide da capacidade de convencimento dos meios de comunicação. No entanto, tais artifícios já foram responsáveis por mudar o curso da história. Vejam, a imprensa no século XVIII disseminou as ideias iluministas e foi uma das causas da queda do absolutismo. Outro texto para análise. Mas veja bem, mas não é preciso ir tão longe. No Brasil redemocratizado, as propagandas políticas e os debates eleitorais são capazes de definir o resultado de eleições. É impossível negar o impacto provocado por um anúncio ou uma retórica bem estruturada. Aqui ele fala sobre a importância da imprensa desde o século XVIII, disseminando as ideias iluministas, provocando a queda do absolutismo, mas isso não ficou limitado lá apenas ao século XVIII, tampouco a essas situações das ideias iluministas e a queda do absolutismo. Ainda hoje, sem ir muito longe, né, também vivenciamos essa situação, as propagandas políticas nos debates eleitorais. Então, algo que aconteceu no século XVIII. Ok. Algo que disseminou ideias, quedas de absolutismo, essas relações ainda continuam acontecendo. E agora, mas não é preciso, ou seja, muito perto de nós. Ok? Então ele estabelece aqui uma ideia e entra com outra ideia aqui, ó, colocando que isso aconteceu, mas que ainda é possível encontrar, é possível presenciar. Exemplos aqui com uma ideia de oposição. Vejam só, amores. Eles queriam sair, porém estava chovendo. Ora, galera, eles queriam sair. Não se espera que alguém saia, né? Ou que esteja chovendo, alguém queira. Bom, querer até podem, mas não conseguiram. Ou pensaram pelo menos várias vezes antes de realizarem essa ação. Porque aqui, ó, há uma oposição querer sair com estar chovendo. Seu malfeitio, no entanto, deixou todos desanimados. Seu malfeitio deixou todos desanimados. Olha o no entanto aqui, ó, estabelecendo uma ideia de oposição. Vejam, trabalha, mas nunca guarda dinheiro. Observem aqui, ó, a relação de trabalhar, e aí teoricamente ele tem dinheiro, só que aí entra a oposição. Ele até tem, mas nunca guarda o dinheiro, o que causará como consequência para ele? Ele continuará trabalhando e possivelmente continuará sem guardar dinheiro. Vejam aqui outros exemplos de ideia de oposição. Olha só, meus amores. Ele sabia que poderia não dar certo. Não obstante, resolveu tentar. Veja, ele sabia que poderia não dar certo. Porém, mesmo sabendo que não ia dar certo, porém, ele resolveu tentar. Eu tenho aqui uma ideia de oposição. Não se espera de algo que sabe, de alguém que saiba, né, de que algo não dará certo, que ainda assim fique tentando, embora seja até bastante comum. Vejam,
o candidato divulgou a vitória em suas redes sociais. Entretanto, nada foi divulgado pela imprensa. Ou seja, ele, o candidato, divulgou, falou sobre a vitória nas redes sociais e etc, etc. Só que ainda não se divulgou nada. Então, pode ser que seja verdade? Pode. Pode ser que seja mentira? Também. Então, há aqui uma ideia de oposição. Não é sempre, não é só porque ele divulgou a vitória na rede social que ele realmente tenha ganhado a eleição. Você pode até ir embora daqui, porém, levará consigo seus problemas. Vejam aqui, ó, pode até ir embora, mas, porém, contudo, levará consigo seus problemas, ok? Não dá para resolver e deixar os problemas aqui, resolver ir embora e deixar os problemas. Pode ir, mas os problemas também irão com você, né? Olha aqui, gente. O amor é difícil, mas pode luzir em qualquer ponto da cidade. Ele pode brilhar, pode aparecer em qualquer ponto da cidade, embora ele seja o quê? Difícil. Gostei deste chapéu, todavia está muito caro. Veja, eu tenho uma ideia de oposição aqui, ó. Gostei do chapéu, legal. Só que o chapéu está muito caro. Não dá para mim, né? Não me fez mal. Contudo, não voltarei a experimentar. Algo que não faz mal, teoricamente, faria bem? Talvez. Ou seria neutro, né? Não fez mal, mas também não fez bem. E não fez mal, porém, contudo, todavia, no entanto, não voltarei a experimentar. Outros exemplos com a ideia de oposição, vejam. O país é extremamente rico. O povo, porém, vive em profunda miséria. Tá vendo? Como pode um país rico, o povo pobre em profunda miséria? Tens razão, contudo, controle-se. Ou seja, esse tens razão aparentemente expressa uma ideia de oposição, uma ideia contrária. Tens razão, contudo, controle-se. Ou seja, possivelmente estivesse descontrolado. Descontrolado, talvez tentando impor aí uma ideia, né? Ou seja, a sua ideia. Renata gostava de cantar, todavia não agradava. Ou seja, mesmo que ela gostasse de cantar, ainda assim ela não agradava, né? É aquela velha piadinha, a pessoa está cantando, aí você vira, pô, você gosta de cantar? Aí a outra fala assim, adoro. Pô, então por que você não aprende? Oh, é maldade, né, galera? O time jogou muito bem, entretanto não conseguiu a vitória. Ora, meus amores, o que se espera de um time que jogue bem? Que ele consiga vencer, que consiga, então, a vitória. Ok? Aqui, amores, ó, a diferença entre o mas e o mais, cuidado. A conjunção coordenativa adversativa utilizada com maior frequência pelos usuários da língua portuguesa é mas. Observe que há diferenças gráficas, a forma de escrever, e semânticas, o sentido, entre essa conjunção mas e o advérbio de intensidade mais. É horrível, né, galera? Veja os exemplos abaixo. Às vezes você está lá, toda empolgada, todo empolgado, conversando lá com aquela garotinha, aquele garotinho tão bonitinho, tão fofinho. Aí ele vem e joga um mais no lugar do mas. Puxa vida, dá vontade de parar a conversa na mesma hora, né? Veja lá, talvez seja um bonitinho, mas aí, né, de boca fechada, sem teclar, e isso não é legal. Vamos aprender a escrever direito, meus amores. É importante.
tá? Talvez você não use no seu dia a dia, mas vai uma hora precisar usar de maneira correta. Vejam, caminho mais rápido ouvindo música. Mas ele estabelece uma ideia de intensidade, tá? Caminho depressa, mas meu joelho dói. É bem simples, eu sempre coloco para a galera a seguinte dica. Tente substituir a palavrinha mas ou mais, se você tiver na dúvida, pela conjunção porém. Experimente substituir por porém. Se a substituição deu certo, ocorreu tudo certo, então é mas, conjunção adversativa. Se a substituição, amores, não funcionou, então é um advérbio de intensidade, é um mais. Aqui, por exemplo, caminho, porém, rápido ouvindo música. O sentido ficou meio estranho, né? Então, aqui você tem um advérbio. Já aqui, não, ó. Aqui, caminho depressa, porém, meu joelho dói. Aqui você tem, naturalmente, a possibilidade. Legal? Ó, a adversidade pode ser introduzida pela conjunção e. Vejam lá, ó, que interessante. Isso ocorre normalmente em orações coordenadas que possuem sujeitos diferentes. Deus cura e o médico manda conta. Deus cura, porém, o médico manda conta. No entanto, mas, o médico, porém, o médico, todavia, o médico, entretanto, o médico. Vejam, nem sempre porque eu tenho uma determinada conjunção, eu também terei obrigatoriamente aquele sentido e aquela classificação. Vejam, nesse ditado popular, é clara a intenção de se criar um contraste. Observe que equivale a uma frase do tipo: quem cura é Deus, mas é o médico quem cobra a conta. Olha aqui também a conjunção mais com valor de adição, gente, vejam. Camila era uma menina estudiosa, mas principalmente esperta. Esse mas aqui, ó, ele não pode ser substituído por porém, contudo. Ele é substituído, por exemplo, por e. Camila era uma menina estudiosa e principalmente esperta. Beleza, meus amores? Deixe-me parar aqui a nossa apresentaçãozinha. E então, tudo certo? Espero que vocês estejam aí entendendo bem, tá? Nós estamos falando bem lentamente sobre cada uma delas, tá bom? Fiquem em paz, uma ótima semana para todos, né? Um beijo para todos, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.